4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E é um versículo realmente que nós temos que declarar a palavra, profetizar a palavra e tomar posse dela. Isso aqui está falando que o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir nossas necessidades, sim. E um dos maiores milagres que nós sempre estamos contemplando é o suprimento de Deus, é a provisão de Deus. E nós vemos Deus provendo em toda a Bíblia, na vida de tantos homens e mulheres de Deus. Mas nesta noite eu quero compartilhar esse texto da palavra de Deus, não apenas o versículo. Eu quero trazer aqui nesta hora esse entendimento desse versículo, tendo conhecimento do contexto. Por que foi escrito esse versículo e de que maneira? Olhando ali as 13 cartas paulinas que ele escreveu, as cartas de Paulo, apenas em Filipenses nós encontramos essa afirmação, quando ele diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso não quer dizer que as outras igrejas, né, os outros povos não seriam abençoados, não. Isso também não quer dizer que nós hoje não usufruímos desse poder sobrenatural de Deus. Mas aqui está dizendo que existe uma intervenção sobrenatural de Deus quando nós entendemos o princípio de entrar por Ele, de ser abençoado por Deus. Nós entendemos que Deus, Ele mandou o homem trabalhar, Deus mandou o homem produzir o seu próprio resultado. Mas Deus nunca quis que o homem ele ficasse limitado aos seus resultados naturais. Deus sempre quis intervir nas nossas vidas. Deus sempre quis nos abençoar de uma forma sobrenatural. É claro que nós somos abençoados no natural, mas acontece no sobrenatural de Deus. Amém? E eu creio, querido, que os céus, o mundo espiritual, ele trabalha a favor daqueles que servem a Deus. Lá no Salmo 127, eu quero ler aqui, põe Salmo 127, versículo 2 para nós. Olha só o que diz a palavra de Deus: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse é o favor de Deus, essa é a graça de Deus. Ou seja, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está agindo para te abençoar de alguma maneira. E Deus não quer que você viva apenas, como eu falei, do seu próprio esforço. Ele quer manifestar graça, Ele quer manifestar amor e o cuidado dEle na sua vida, amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Olha só: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, claramente, a Bíblia também está dizendo o seguinte, que é o Senhor que te dá força, é o Senhor que te dá saúde, é o Senhor que te dá energia, que te dá inteligência, para que você possa adquirir riquezas. Amém? Diga comigo: Deus me deu forças para ser próspero e abençoado. Amém? Aleluia. E aqui
Deus está dizendo que Ele quer que você vá além das suas conquistas naturais. Ou seja, Ele quer te dar aquele plus sobrenatural. E para que nós possamos então compreender isso, nós precisamos entender que Deus é o Deus que traz provisão em nossas vidas. Deus, Ele quer te levar a um lugar diferenciado de conquista, querido. E é nesta noite que eu quero compartilhar com você a porção dessa palavra que fala sobre isso. Porque, infelizmente, muitas pessoas pegam o versículo, como nós lemos, o versículo 19 de Filipenses, fora do contexto, e tenta usufruir esse texto de alguma forma, né, como se fosse uma fórmula mágica de acontecer. E não é bem assim. Nós precisamos sim declarar a palavra de Deus, nos apropriar dela, mas nós também precisamos entender o princípio que nos leva a essas conquistas de provisão. Porque nós vamos entender que esse texto aqui está falando disso, né, de uma conquista de provisão. Por isso o tema dessa palavra, necessidades supridas. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Eu quero compartilhar aqui agora o contexto desse versículo, para que nós possamos então entender qual é o princípio bíblico, sabe, que provoca, né, a provisão de Deus no nosso meio, nas nossas vidas. Filipenses 4:10 até o 13, fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Que declaração do apóstolo Paulo agora, hein? Forte, né? E esse versículo 13, às vezes nós também pegamos isolado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte, que esse tudo, na verdade, ele não está falando apenas de conquista, ele está dizendo que não existe circunstância nenhuma que vai abalar, que vai atingir, que vai parar a minha fé. Paulo está dizendo, olha, não tem circunstâncias nenhuma que vai me desanimar de fazer a obra de Deus, de seguir ao Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu não sou um crente circunstancial. Você já viu como que é aquele crente circunstancial? O crente circunstancial é o seguinte: quando está tudo bem, né? Aleluia, glória a Deus, maravilha, vem para o culto alegre, né? Dá a sua oferta, devolve o seu dízimo, se envolve. Mas quando a coisa aperta, quando a circunstância é ruim, ele se afasta. É o crente circunstancial. E alguns, infelizmente, até pensam que pode, digamos assim, colocar alguma condição a Deus, ou seja, ameaçando Deus: ó Deus, se isso não me abençoar agora, eu não vou mais para a tua casa, eu não vou mais congregar, não vou mais à célula, não vou devolver meu dízimo, não vou nem ofertar, se o Senhor não me abençoar. Então, esse é o crente circunstancial. Mas Paulo está dizendo, olha, eu já tenho experiência em tudo. Eu sei ser humilhado, eu sei ser exaltado, ser reconhecido, né? Eu sei ter fartura,
eu sei também, né, passar necessidades, mas Ele está dizendo, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o Senhor me supre em tudo, nunca me faltou e nem vai me faltar. Amém, querido? Então, o versículo 14, continuando aqui o contexto, coloca para nós, versículo 14 ao 16. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Diga comigo, dar e receber. Senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes para somente uma vez, mas não mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha só, Paulo está dizendo, ó Filipenses, eu sou muito agradecido a Deus, porque Ele colocou vocês na minha vida. Vocês têm me abençoado tantas vezes no meu ministério. Vocês têm realmente me abençoado. E eu quero trazer algo para vocês, falar algo para vocês. Eu não estou com vocês para, vamos dizer assim, usurpar vocês, para explorar o momento de vocês, para receber o donativo de vocês ou o dinheiro de vocês. Essa não é a minha procura, essa não é a minha intenção. E aí Paulo revela algo poderoso aqui, e ele diz, o que realmente me interessa é o que vocês estão fazendo vai liberar na vida de vocês. E aí Paulo, ele traz uma revelação espiritual aqui. Versículo 18 e 19, agora vamos ler para contextualizar. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte: o que vocês fizeram foi acionar uma lei espiritual, e essa lei espiritual chama-se a lei do dar e receber. Isso é tremendo, querido. A lei espiritual, ou seja, eu quero chamar de princípio de dar e receber, mas é uma lei espiritual, porque a lei espiritual, ela não é você receber para depois dar, ela é o contrário, né? É você primeiro dar para depois você receber. Como nosso irmão Hélio ministrou, né, aqui no momento ofertório, com tanta excelência, e falando sobre isso, que o nosso Deus, primeiramente, Ele deu o seu Filho unigênito, né, João 3,16, que o nosso Deus, Ele deu a Jesus, o seu Filho unigênito, Ele deu, e através desse dar de Deus, olha quantos filhos e quantas filhas agora Deus não tem. Não é verdade? Quantos filhos e filhas nós temos aqui nessa noite? Olha só, agora imagina, né, há 2000 anos atrás, depois que Deus deu a Jesus, quantos e quantos filhos Deus já não ganhou? Dá para você ter uma conexão, tanto que é poderoso esse princípio espiritual de dar e receber, porque você dá de uma medida e recebe de uma medida muito, mas muito maior. E a lei espiritual é dessa forma. É como você
crer para ver, e não ver para crer, entende? Porque o incrédulo é assim, ele precisa primeiro ver para depois crer, como era Tomé. Mas aquele que de fato, ele aplica a sua fé, ele crê para depois ver. Assim é a lei espiritual. Você precisa primeiro dar para depois receber. Então é muito importante entender esse princípio, que Paulo está dizendo o seguinte para os filipenses: olha só, vocês desataram um princípio na vida de vocês. Paulo está dizendo o seguinte: se preparem, porque vocês plantaram provisão na minha vida, vocês vão colher provisão na vida de vocês, e o meu Deus, Ele vai suprir de maneira sobrenatural na vida de vocês, cada uma de suas necessidades. Eu vejo assim, você já viu as pessoas falarem o seguinte, que quando você tem um solo fértil, é nesse solo fértil que você precisa semear. E trazendo para o nosso meio cristão, quando existe uma oportunidade de você colocar a sua semente nesse solo fértil, você não pode perder a oportunidade. Eu fico olhando assim, se Paulo estivesse no nosso meio hoje, rapaz, eu ia lá ofertar na vida desse homem, porque era um solo fértil. Você está entendendo? Ou seja, quando você entende isso, não porque não estamos tentando fazer uma barganha com Deus, uma troca com Deus, sabe, de você dar algo e depois ficar, Deus, eu dei, agora o Senhor precisa, o Senhor tem que me devolver multiplicado. Não existe. Nós não pregamos, essa doutrina de barganha com Deus, não. Nós procuramos ter revelação desse princípio, de ter um coração grato a Deus, de ter um coração generoso ao Senhor, de poder dar. E porque Deus é amoroso, é poderoso, é grandioso, e Ele se move dentro dos princípios que Ele mesmo estabeleceu, Ele vai abençoar a sua vida. Entende? E é muito importante você entender, porque Deus, Ele não vai liberar essa afirmação para quem ignora o princípio de dar e de receber, ou para quem desconhece, ou que ele simplesmente rejeita esse princípio. Na verdade, esse princípio ele é liberado para quem realmente pratica essa lei espiritual de dar e de receber. Isso não se limita somente no tocante monetário, de dinheiro, não, mas em diversas coisas: alimento, roupa, atitudes, palavras, muitas coisas, porque aquilo que você dar, você vai receber de volta, dentro dessa lei espiritual. Então, quem quer colher provisão, precisa plantar o quê? Provisão, não é verdade? Foi o que aconteceu lá em Filipe, com os filipenses. Eles plantaram, a provisão na vida de Paulo. E Paulo fala para eles agora é o seguinte: o Deus que eu sirvo vai suprir cada uma de suas necessidades. Entende? Porque vocês ativaram um princípio poderoso no mundo espiritual. E o mais interessante, querido, que não foi só o apóstolo Paulo que falou a respeito disso. Jesus, ele já havia ensinado sobre esse princípio. Lá em Atos, capítulo 20, Paulo ele menciona que ele aprendeu com Jesus. Ele fala assim: olha, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que mais bem-aventurado é dar que receber. E aí eu quero trazer umas palavras de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38.
Lucas 6, 38. Olha só o que Jesus fala o seguinte: dai, olha só aqui o princípio, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós também. Então, Jesus ele já havia falado sobre esse princípio. Então, quando você dá, esse versículo está falando o seguinte: quando você dá, o que vai voltar para você é numa medida muito maior. Essa medida, ela é uma boa medida, e essa boa medida é como você plantar, vamos imaginar aqui uma plantação de milho. Alguém já plantou alguma coisa na vida? Feijão, arroz, milho, sei lá, algum fruto, né? Eu já plantei, né? Tomate, milho, muitas coisas. Olha só, vamos pegar o exemplo do milho. Se você planta lá o milho, você usa ali umas 3, 5 sementes, não sei, 7. E depois nasce ali o pé do milho, nasce, vem as espigas. E o que acontece? Cada espiga daquela, a quantidade de milho que não vem. O que eu quero te mostrar com isso é o seguinte: quando você dá, a medida que vem para você é uma boa medida. E aí Jesus fala que essa medida ela é recalcada, ela é sacudida para caber mais, né? E transbordante. Ou seja, você vai transbordar. Querida, é o sobrenatural de Deus sendo derramado na minha e na sua vida, quando nós entramos e aplicamos esse princípio, amém? Aleluia. Essa lei espiritual é como a lei do bumerangue, né? Tudo que vai e volta. O bumerangue ele tem essa função, né? Não sei se você já viu. A pessoa joga, ele gira e volta. Então é assim. Não só no aspecto natural, mas, como eu falei antes, em todas as áreas. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus fala: olha, não julgueis para que não sejais julgados. E outros versículos também falam: não condeneis para não seres condenados. Se eu não julgo, eu não vou ser julgado. Ou seja, todo julgamento que eu libero na vida dos outros voltará para mim em forma de julgamento. E aqui olhando pelo, vamos dizer assim, um lado negativo, mas Jesus falou sobre a regra de ouro, nesse mesmo capítulo de Mateus 7, no versículo 12, coloca para nós aí, Mateus 7, 12, olha o que Jesus fala, chamada a regra de ouro, né, de Jesus. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, eu não quero o mal para a minha vida, então eu não vou desejar o mal para o meu irmão. Eu não vou fazer o mal para mim, então eu não vou fazer o mal para o meu irmão. Ou você deseja o mal para você, aí você sai fazendo mal por aí. Não, eu tenho certeza que você não vai fazer isso, não é verdade? Uma pessoa normal, em sã consciência, e ainda mais cristã, né? Muito pelo contrário. Jesus ele não está dizendo para não fazer a coisa ruim que você não quer que aconteça com você. Na verdade, Jesus ele está falando o seguinte: faça a coisa boa, faça a coisa certa, que isso vai voltar para você numa medida ainda maior. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Aquilo que você libera volta para você. Amém? Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25,
que o nosso irmão leu aqui também. Vamos meditar nesse versículo aqui, Provérbios 11, 24, 25, fala assim: a quem dá liberalmente, e ainda se lhe acrescenta mais e mais. Olha só o princípio, né? Quem dá liberalmente, o Senhor vai acrescentar mais ainda. E aí a pessoa às vezes fica com medo de dar, ela fica com receio, fala, vai faltar, aquele medo, aquele frio, aquele gelo, né, de não ter como ser suprido. E aí é o desafio da fé, né, querido? De você dizer: eu sirvo um Deus poderoso, que me faz andar pela fé. Olha só: e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Só voltando um pouquinho nesse versículo aqui, ele fala o seguinte: ao que retém mais do que é justo. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: existe uma medida então que é justo para você reter, entende? Algo que Deus deixou para você. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Versículo 25: a alma generosa, acontece o quê? Prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ou seja, Deus não vai deixar faltar, Deus não vai deixar ele com sede também não. Então, esse texto fala que aquilo que devemos reter, mas também fala que devemos dar. 2 Coríntios 9, 10 fala que Deus, ele nos dá pão e nos dá a semente. Olha só: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, nós precisamos concordar com a palavra de Deus, que Deus é o Senhor, dono de todas as coisas, e é Ele quem te dá o pão para alimento, e Ele também te dá o quê? A semente para você plantar, não é verdade? Então existe uma parte que é para você reter, que é para você comer, mas existe uma parte que é para você semear, que é para você plantar. E infelizmente tem pessoas, por não ter a revelação, por não conhecer as verdades da palavra de Deus, ele, além dele comer o que é para ele comer, a semente que é para ele plantar, ele faz o quê? Vai lá e come também a semente. Eu estou vendo aqui fazendeiros e fazendeiras prósperos e abençoados, né? Agora imagina você lá, com a semente para plantar. Você tem a terra, você tem, né, todos os recursos para poder fazer uma boa semeadura, para plantar. Mas aí você fala: não, eu vou comer a semente. Nenhum agricultor faz isso. Ele sabe, porque se ele plantar, ele vai colher muito mais. Então Deus, querido, Ele deixou a semente para você e para mim, para nós plantarmos. Tem a medida certa para comer. Esse comer, essa medida, né, aquilo que te sustenta, é aquilo que você veste, aquilo que você possui. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara sobre isso, porque isso é uma lei muito próxima da lei de dar e de receber. É a lei espiritual, né, que fala da semeadura e da ceifa, ou seja, o plantio e colheita. Gênesis capítulo 8, verso 22, né? Olha só o que diz lá: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Olha só, se nós estamos aqui hoje, a terra está durando, né? E não vai deixar de haver sementeira e ceifa, ou seja, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então,
enquanto a terra durar, querido, ou seja, nos nossos dias, nós vamos viver isso. Plantar e colher. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Ela também traz, não só, a Bíblia não mostra isso não só no aspecto natural, mas também traz no aspecto espiritual. Olha só. Porque o que semeia, ou seja, planta, para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Então, a lei espiritual do plantio e da colheita, ela também se aplica não só lá para os fazendeiros, não só na vida natural, mas se aplica no espiritual também. E sabendo disso, querido, nós precisamos então entrar pelo princípio de Deus, sabendo que a provisão vem do Senhor, sabendo que se você plantar, você vai colher, se você dar, você vai receber. E Deus não nos deu, Deus na verdade Ele deu, uma ordem para nós plantar e colher, e não só o natural, mas também no espiritual. E aí voltando lá no livro de Lucas, no capítulo 4, queremos trazer uma reflexão também sobre o que Jesus fala a respeito desse princípio que libera poderosamente em nossas vidas. Lucas capítulo 4, Jesus menciona lá a viúva de Sarepta, a viúva de Sidom. Quando então Deus, Ele fala para Elias que ele precisava ir até aquela viúva. Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, olha só. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, havia fome na terra, uma fome que durou 3 anos e meio, e havia muitas viúvas naquela época, porém, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, mas o profeta Elias foi enviado somente à viúva de Sarepta. E aí, quando a gente começa a ler esse texto e olhar o que realmente aconteceu lá no tempo de Elias, 1 Reis capítulo 17, olha só o versículo 9, 1 Reis 17, 9, olha só o que Deus fala para Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha só, lá Elias, Deus fala para Elias, Elias, você vai descer lá na cidade de Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva, eu ordenei a ela, e ela vai te dar comida. E Elias, eu imagino que Elias pensou, ok, beleza, eu vou descer para lá, vou ser sustentado por uma viúva. Mas Jesus, Ele está falando o seguinte, que naquele tempo de fome, Deus enviou Elias para socorrer a viúva. Foi o contrário, do entendimento aqui. Ou seja, Elias, primeiro, ou ele foi para socorrer a viúva, ou ele foi para a viúva socorrer ele. Só que vamos entender isso aqui direitinho. Na verdade, o que acontece aqui é que foi Deus que provocou tudo isso para que a glória dele se manifestasse e um princípio então ficasse estabelecido para nós hoje. Quando a gente lê apenas o livro de Reis, nós entendemos que
Deus, ele quer usar a viúva para abençoar o profeta, mas quando ele chega lá, ele descobre o quê? Que ela não tinha o que comer, não tinha quase nada, ela tinha apenas uma porção para aquele dia. E aqui nós temos que entender essa abordagem, né? Como que Elias ia resolver o problema da viúva? Aí eu quero ler o texto com você. Põe para nós aí, pastor. 1 Reis 17, a partir do versículo 10 até o 16. Quero ler com você. Fala assim: Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, eu peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, e depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém, querido? Olha só como que é interessante esse texto, e às vezes até um pouco de indignação no início da história, né? Porque Elias chega lá pensando que a viúva vai sustentar ele, mas quando ele chega lá, ele vê a situação, fala: não tem jeito dela me sustentar. Mas na verdade, Elias estava ali para que ela experimentasse o milagre de Deus. Na verdade, para que ela ativasse ou provocasse o sobrenatural de Deus. Quando ele fala assim: olha, você vai preparar primeiro para mim, depois você vai fazer para você e para sua casa. É um pouco sem lógica, não é? Porque a mulher, ela só tinha uma refeição, ela fala aqui que era a última refeição. Ela falou: olha, depois que nós comer isso aqui não vai morrer, porque não tem mais o que comer. Mas Elias fala: vai lá e faz primeiro para mim, e depois para você e para sua casa. E aí ele libera a palavra de Deus, né? Quando ele diz que a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija também não vai faltar. E ela obedeceu, ela creu, sabe? Então, o que nós vemos aqui não é um explorador de viúva, mas o que nós vemos aqui é um profeta, é um homem de Deus, um enviado do Senhor para trazer o livramento. Elias, na verdade, ele chega com uma proposta para aquela mulher. E talvez Deus trouxe você aqui nessa noite simplesmente para ouvir essa frase: não coma a sua última semente. Porque Elias falou: olha, primeiro você faz para mim. Você não vai comer essa semente, você vai semear essa semente, e você vai ver você vai provocar uma reação sobrenatural na sua vida. Então aqui é o princípio de dar para você receber, é o sobrenatural de Deus sendo ativado. Então você quer colher provisão, plante provisão, e isso vai desatar o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre isso. Não coma a sua semente. Elias disse que a provisão de Deus seria até quando? Até o dia em que o Senhor fizer chover
sobre a terra, ou seja, 3 anos e meio ali, sem chover, na fome, na sequidão. E ele liberou essa palavra, né? Alguns estudiosos, querido, falam que, ou acreditam, que quando Elias, ele estava lá no ribeiro de Quiriate, ele ficou um tempo ali até que aquele riacho secasse, até que acabasse a água. E os estudiosos falam que isso levou cerca de 6 meses para que isso acontecesse, porque parou de chover, a terra não produzia. Mas, se nós formos calcular, então ficou 3 anos naquela sequidão. E eu quero trazer você para imaginar ou tentar mensurar a grandeza desse milagre na vida daquela viúva, porque vamos considerar que o riacho não secou em 6 meses, secou em 1 ano, ou em 1 ano e meio, para a gente ser mais generoso, né, com os estudiosos aí. Mas o fato é que aquela viúva, ela teve a experiência com Deus de viver aquele milagre sobrenatural por mais de 2 anos, 2, 3 anos aí, só usufruindo do milagre de Deus, porque ela ativou o sobrenatural de Deus, porque ela não comeu a sua última semente, mas ela entrou num princípio, ela ativou um princípio ali. Você consegue imaginar o nível de provisão sobrenatural de Deus, né, que baixou naquela casa? Imagina se fosse hoje, nos tempos de hoje, na sua vida, uma provisão assim, de você não precisar ir mais ao supermercado fazer compras, você entrar na sua despensa lá, quando precisasse, para pegar o alimento, o arroz, o feijão, o óleo, enfim, o que você precisa. Eu gosto muito de arroz e de feijão, não sei você, mas, né? Um pacote de arroz lá em casa é 1 semana, 5 quilos, né? Alguns aí duram 1 mês, né? Eu não sei como, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Que lá em casa tem uns trituradorzinhos assim. Mas, querido, imagina, todo esse tempo, Deus provendo, todo esse tempo, você indo lá e não falta. E foi isso que aconteceu na vida daquela viúva. E a gente fica olhando para isso e dizendo: Senhor, pois isso não acontece mais no nosso meio, nós não vemos isso acontecer, esse milagre extraordinário. E a Bíblia diz que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo Deus. E aí Deus fala para nós, né? O problema é que nós estamos querendo viver o que eles viveram, as experiências que eles estiveram, sem fazer o que eles fizeram, sem ter a atitude, sem ter a coragem, a ousadia, a fé que eles tiveram. Querido, Deus hoje Ele está ministrando, como diz a palavra de Deus, né, uma faca de 2 gumes, né, ela corta para lá e para cá. Eu também estou sendo muito ministrado nessa palavra também, sabe, de você poder abrir o seu coração para poder viver esse princípio com intensidade de dar, porque quando você dá, você recebe. Amém? Então, Elias foi lá para dizer isso para aquela viúva: não coma a sua semente. Então, perceba a voz do Espírito Santo falando ao seu coração nesse dia. O que o Espírito Santo está falando com você hoje? Não coma a sua semente? Ou seja mais generoso? Ou aplique fé no seu coração? Então, quando você começa a aplicar isso na sua vida constantemente, que você começa a colher. Eu dirijo muito na cidade de Goiânia, né? Ando muito mesmo no trânsito. E por várias vezes, em determinados cruzamentos, eu dou aquela segurada para o companheiro passar, né? O outro veículo passar. E aí, ou seja, você está plantando, o que acontece? Lá na frente você colhe. Você precisa passar e o outro também para você passar.
Desse jeito acontece, não é verdade? Quero dar um exemplo aqui, querido, dessa questão de dar, de ser generoso. Nós sempre buscamos, eu e minha esposa, nós sempre buscamos, sim, nos envolver naquilo, né, por exemplo, levantar uma cesta, ajudar uma família, né, e nossos jovens estão lá no acampamento, né, foram para lá, glória a Deus, estão lá recebendo, mas a minha célula é mais adultos, né, senhores e senhoras, mas tem 2 jovens lá, e esses 2 jovens não tinham condições de irem, e então eu propus no meu coração de movimentar as células, os irmãos, para a gente poder ajudar esses jovens para ir para o acampamento. E eu propus no meu coração, eu vou dar X valor. E aquela mesma semana, nosso pastor me liga, né? O bispo me liga, me manda mensagem lá. Posso fazer sua inscrição para a conferência que vai ter agora no final do ano, né? Uma conferência do nosso ministério aí. Eu falei, amém, pode fazer. Depois só fiz a pergunta, né? Eu posso pagar até que dia, né? Ele falou, não, fica tranquilo que você já está abençoado. Ou seja, Deus já proveu na minha vida, querido. Ou seja, porque eu já tinha a intenção de prover na vida desses 2 jovens. Eles já estão lá recebendo de Deus. Amém? Então, é uma lei espiritual, querido, que é o seguinte: você precisa plantar sem esperar receber, porque eu não estava esperando receber nada disso, e Deus veio e abençoou, né? Quantas vezes Deus nos surpreende, não só nisso, mas às vezes, querido, você está precisando de algo, Deus vem e supre. Às vezes você imaginou uma coisa, Deus vem e te dá, você nem pediu, você só pensou, e Deus foi lá e te surpreendeu, né? Olha só, nós lemos Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado, ou seja, não vai faltar. Se a sua fé, ela é só para receber, então você não vai ter fé suficiente para dar. Então você precisa inverter essa fé. Ou seja, a pessoa, ela só quer receber, só quer venha a nós. Quando na verdade Deus quer que você entre pelo princípio de dar. Ele já mostrou o caminho, Ele já deixou o exemplo, e agora Ele está trazendo essa clareza, essa luz aos nossos corações. Se a sua fé para receber for maior que para dar, então não tem como ativar o princípio de dar e receber. Porque se dar é o que ativa o receber, e você não consegue ir além do dar, então você não também conseguirá ir no receber. Está entendendo? Então, quando entendemos esse princípio, querido, nós começamos a experimentar provisão de Deus, sobrenatural de Deus. E pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Amém? Coloque-se de pé, né, para a gente já imaginar que está terminando, né? E está quase, viu? O que fazemos, na verdade, é uma pergunta que eu quero fazer para você, né? Em meio a uma crise, o que nós fazemos naturalmente, num momento de crise? Quando as coisas começam a apertar mesmo. Algumas pessoas, o que elas fazem? Elas começam a readequar o seu orçamento. Umas vão procurar reduzir gastos, né? Economizar aqui, ali e tal. Cortar aquilo que é supérfluo na sua vida. Agora tem uma coisa que as pessoas, infelizmente, elas erram. Elas tentam diminuir as suas ofertas na casa do Senhor. Elas tentam diminuir, achando que isso está readequando o seu orçamento. Lembra que nós falamos de que você retém o que é justo para você,
Deus deixou você reter aquilo que é para você, mas existe a parte que é o dar. E Deus está nos dando a oportunidade para ativar esse princípio de dar e de receber, mas nós erramos justamente onde não podíamos errar, no princípio de dar. Então não permita que o diabo ele bloqueie no seu coração esse princípio tão poderoso. E hoje falando, o que bloqueia esse princípio na sua vida? O que bloqueia? Não, pastor, eu já vivo isso, eu já experimento isso, glória a Deus. Mas e aqueles que ainda não vivem? Será uma falta de fé que está bloqueando? Será que é a falta de revelação e entendimento da palavra de Deus? Porque eu acredito que muitos não vivem por falta de revelação mesmo. E é por isso que Deus está trazendo clareza para nós hoje, para entender e entrar nesse princípio. E alguns falam, mas pastor, mas é a circunstância. Lembra do crente circunstancial? É a circunstância que não deixa eu entrar no princípio. Na verdade, é a circunstância que gera oportunidade para você praticar o princípio. Amém? E como eu falei, não é barganha. Deus está tentando nos ensinar a entrar nesse lugar de altruísmo, onde o nosso coração, ele fica mais parecido com o dele. Um coração generoso, um coração de dar. Você quer ter um coração igual ao coração de Deus? Aleluia. Atos 20, 35, eu quero ler todo o versículo agora, eu falei lá atrás, mas quero ler esse versículo, para nós encerrarmos. Fala assim: tenho-vos mostrado em tudo o que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Diga comigo, mas bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. Querido, Deus quer fazer de você um abençoador, uma pessoa ainda muito mais próspera do que você já é, para você poder estar sempre abençoando as pessoas. E esse princípio, ele ativa esse sobrenatural de Deus. Então quando você dá, você fica mais perto de Deus e abre um leque de provisão sobrenatural, contínua na sua vida. Contínua, sempre. Então é um estilo de vida da qual você passa a viver. Amém? Pedi o pastor Isaac soltar uma canção ali para nós tínhamos preparado, mas eu quero que você feche seus olhos agora. Quero orar por você. Amém? Para que essa palavra, ela realmente possa levar você a viver esse princípio, levar você a experimentar mais de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor está olhando agora, Deus, para as nossas vidas e como nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver esse princípio. Deus, tira todo o bloqueio que há em nosso meio, em nosso coração, e que possamos, sim, Deus, em todas as oportunidades, ó Deus, ativar esse princípio de dar, seja na área financeira, seja na área, ó Deus, de vestimentas, na vida espiritual, em qualquer área que for, Deus. Pai, que tenhamos um coração generoso, que tenhamos, ó Pai, ó Senhor, essa atitude de dar. Ó Deus, traga, Senhor, sobre nós, ó Pai, ó Deus, esse espírito de revelação, de entendimento. Pai, que possamos experimentar, ó Deus, e possamos testemunhar o favor do Senhor, os milagres do Senhor, as maravilhas do Senhor. Deus, leva, Deus, cada família, cada pessoa aqui, Deus, ó Pai, a testemunhar, a declarar os grandes feitos do Senhor. E eu quero declarar aqui hoje a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, a vitória do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, querido, a cantar essa canção, declarando, profetizando na sua vida.
Amém. Vamos louvar e declarar isso. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aleluia. Levanta suas mãos ao céu, querido. Quer declarar a sua vida. Você é uma pessoa cheia da graça e do favor de Deus, cheia da glória de Deus, que você é um abençoador, que transborda para outras pessoas. Eu declaro a provisão de Deus. Eu declaro que nada vai te faltar em nenhuma das áreas da sua vida, pois o Senhor é o Deus que te sustenta, pois o Senhor é o Deus que está provido na sua vida, não só hoje e agora, mas todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha, sabe, uma semana cheia da presença de Deus. Amém, querido? Deus abençoe. Amém. Cumprimente o seu irmão. Aleluia. Deus abençoe.